estagiário está ajudando a análise de risco de uma instituição financeira, precisa calcular o índice de Basileia. Foram fornecidas as seguintes informações, tá? Qual é o índice de Basileia da instituição? Pois bem, o que é esse índice de Basileia? Deixa eu pegar aqui uma folha em branco para a gente conversar, como eu sempre faço, né? Sempre brinco que eu não estou aqui para resolver questão tão somente, mas sim para te dar uma mini aula, porque assim você entende a lógica, tá? O que é esse índice de Basileia, tá? Índice de Basileia é basicamente o seguinte: um banco, né, uma instituição financeira, o que ela faz, né? Então aqui está o banco, ok? Esse banco, ele empresta dinheiro para pessoas, né, para empresas ou para pessoas lá fora. Então, você percebe que ele tem dinheiro na rua, né? Dinheiro que alguém pegou perante esse banco, tá bom? E esse banco, né, ou melhor, esse dinheiro, ele tem um risco de não ser devolvido, né? Tem chance de esse cara aqui não devolver esse dinheiro. Concorda? Sim, sim, Lucas, com certeza. Tem chance de esse cara dar calote e não pagar. Beleza. Então, um banco tem que ter, perante, vamos supor que ele tenha emprestado R$100 aqui, ok? O que é o índice de Basileia? É quanto que o banco tem de dinheiro dele, de capital próprio, em relação aos R$100, por exemplo. Se esse banco aqui tem, vamos supor, R$10 de dinheiro do próprio banco, de capital próprio, o índice de Basileia dele é de 10%. Por quê? Porque para cada R$100 que ele tem na rua, que ele emprestou, ele tem R$10 aqui de cobertura. Ou seja, se essa galera aqui ninguém pagar, pô, deu um calote total. Quanto que esse banco tem para segurar essa bronca, se ninguém pagar? 10% do que ele tem na rua. Então, logicamente, que se um banco, ao invés de ter somente, né, 10% aqui, que seriam R$10, né, tem, ao invés de ter de capital de dinheiro meu, do próprio banco aqui, ao invés de R$10, ter, por exemplo, R$30, que seria um índice de Basileia de 30%, esse banco aqui, ele tá mais forte, ele tá menos arriscado, porque ele tem mais dinheiro dele para conseguir suportar se todo mundo der um calote. Esse é o índice de Basileia. Quanto que o banco tem de dinheiro dele, né? Essa é a ideia. Então, quanto mais alto esse índice, mais seguro é o banco, né? Mais forte é o banco, mais dinheiro tem o banco, tá? E olha o que ele trouxe aqui, olha, esse banco tem um patrimônio de 180 milhões, ok? E tem os ativos, né? O que é ativo? É o que eu emprestei e tem direito de receber. Então é um ativo, é um direito meu, né? De 1,2 bi. Ou seja, naquele exemplo que eu montei aqui, ali antes, né? Esse banco tem 180 milhões de dinheiro próprio e emprestou 1,2 bi. Ou seja, tem risco de 1,2 bi e tem dinheiro dele de 180 milhões. Então é só ver quanto que eu tenho de capital próprio. Pega HP? Então tá aqui minha HP, ok? E aí é só calcular um pelo outro, né? Simples assim. 1.200, 1, 2, 3, enter, 180 mil, percentual total, 15%. Ou seja, só usei ali, né, o percentual do total, 15%. Um pelo outro, simples assim. Ou seja, 15% é um índice de Basileia. Você também pode fazer de outro jeito, né? Pegar 1,2 bi, pegar 180 milhões e dividir por 1,2 bi, vai dar 0,15 também, que é os 15%, né? 0,15 aqui, como quiser, tá? Mas é só com percentual do total da HP você já consegue. 15%, portanto, é quanto eu tenho de capital próprio perante o que eu tenho na rua. Índice de Basileia é isso. 2. O estagiário está valendo sobre grandes acidentes ambientais da história e se deparou com o caso de Chernobyl. Ocorrido em 86, quando uma usina nuclear na Ucrânia liberou uma enorme quantidade de material radioativo. Intrigado com os efeitos do desastre, decidiu anotar possíveis impactos socioambientais, deixa eu mudar a cor aqui, socioambientais gerados por esse tipo de evento. Qual das alternativas abaixo representa corretamente o impacto socioambiental causado pelo acidente de Chernobyl, né? Vazamento
um acidente numa usina nuclear. Isso aqui é um tema novo, novo não é mais novo, assim, passa muito rápido o tempo, né? Mas é um tema mais recente, que é o tema de ESG, né? Ou ASG. São os impactos ambientais, sociais de governança corporativa, né? Tudo que acontece no meio ambiente, no ambiente corporativo e impacto para a sociedade. Por exemplo, quando aconteceu o desastre, trazendo para uma realidade mais recente aqui, né? E mais nossa do Brasil. Quando aconteceu o desastre de Brumadinho lá com a Vale, o acidente, né? Teve impacto ambiental? Sim. Teve derramamento lá de rejeitos de minério e tal, que acabou afetando, logicamente, os rios daquela região, mais tantos outros do entorno. Impacto ambiental. Teve impacto, perdão, social? Sim. Pessoas perderam suas vidas, perdão. Pessoas perderam suas moradias. A cidade foi devastada, então estou tendo um impacto social, também econômico, claro, né? Isso foi um problema de governança da empresa? Também, eventualmente não, né? Quem sou eu para julgar, né? Mas eventualmente não seguiu alguns protocolos de segurança. Então tem problema de governança, tem um problema. Então aqui, teve ASG, né? Teve um problema ambiental, social e de governança corporativa. Ou ESG em inglês. Tá bom? Beleza. Então, ele está perguntando qual das alternativas abaixo representa corretamente o impacto socioambiental desse acidente. Incidente não, né? Então vamos lá. A. Emissão de gases de efeito estufa que contribuem diretamente para o aquecimento global. A questão do impacto do acidente nuclear não tem casualidade direto com o aumento de gases de efeito estufa. Tá? Então uma coisa não conversa com a outra. Ou não diretamente, pelo menos. Pula B. C. Aumento de uso de combustíveis fósseis para compensar apenas de usinas nucleares. Teve um problema lá numa usina, né? Não é a única usina do mundo que pudesse justificar por esse sentido. Crescimento da população local em virtude da valorização das terras afetadas. Claro que não, né? Uma terra afetada por eventual vazamento ou exposição nuclear não vai ser valorizada, né? Então aqui um impacto social negativo e não positivo. Então sobra B. Aumento de doenças relacionadas à exposição à radiação e degradação de ecossistemas locais. Então aqui eu tenho questões sociais, as pessoas foram afetadas por isso, questões econômicas, logicamente, e ambientais, né? O ecossistema local ambiental foi afetado por isso também, por esse acidente, tá? Letra B de Brasil, portanto, é a resposta para você. Bora? O estagiário está estudando renda fixa e encontrou o conceito de duration de Macaulay. Ele anotou em seu caderno que essa métrica está relacionada ao risco de um título e quis entender melhor o seu funcionamento. Pois bem, deixa eu pegar aqui uma página em branco para falar sobre duration, tá? Vamos para algumas questões mais filosóficas, né, conceituais. Duration é duração, é prazo médio de um título. Duration, duração. Quanto dura, né? Então, quanto maior a duration de um título, se é maior a duration, maior o risco desse título. Por quê? Maior é a incerteza desse título, né? Pensa comigo o seguinte, se você me empresta um dinheiro, tá bom? Por um ano, você tem a incerteza de um ano. Se você me empresta o dinheiro por 10 anos, você tem a incerteza de 10 anos, que é muito mais nebuloso 10 anos do que um ano. Então, aumenta a duration, aumenta a incerteza, aumenta o risco. Tem mais risco envolvido. Porque 10 anos, o que vai acontecer em 10 anos? Então, quanto maior a duration, maior o risco, mais prazo envolvido nessa operação. Tá bom? E o que é a duration em si? Bom, vamos lá. Duration, também conhecida como quando que eu vejo o meu dinheiro de volta, né? Então, tipo assim, qual é o prazo quando eu recebo meu dinheiro de volta? Por exemplo, vamos supor um título sem cupom, tá? Você coloca R$100 aqui e lá no final você tira R$120. E vamos supor que esse título, perdão, tem um prazo de 2 anos. 2 anos. A duration desse título aqui
é igual a 2 anos. Por quê? Porque somente ao final, lá no ano 2, é que eu vejo o meu dinheiro. É quando eu recebo meu dinheiro de volta. A duration é payback, quando que eu recebo meu dinheiro de volta. Né? Payback é quando eu recebo meu dinheiro de volta. 2 anos. Por quê? Porque esse título aqui não tem cupom. Então, quando é um título sem cupom, a duration vai ser igual ao prazo do título. Porque eu só vejo meu dinheiro lá no ano 2, nesse exemplo que eu estou criando aqui. Porém, também posso usar os títulos com cupom, né? Eu recebo os mesmos 100 lá no final e vou recebendo 10, 10, 10. Vou recebendo esses títulos intermediários, né? Esses juros intermediários, que é um título com cupom. Quando é um título com cupom, a duration vai ser igual a, por exemplo, 1.7, 1.8. Estou inventando valor aqui, tá? Zero compromisso com a verdade. Mas ele é menor do que 2, que é o prazo do título. Por quê? Porque eu já começo a receber o meu dinheiro antes. E duration é o tempo que eu receberei meu dinheiro. Tá? Então, títulos com cupom, eu tenho a duration menor do que o prazo do título. Título sem cupom, a duration vai ser igual ao prazo do título. Então, olha o que ele fala. Vamos lá. De baixo para cima. A duration de Macaulay é mais alta em títulos que pagam cupons. Não, ela é mais baixa. É porque eu começo a receber o dinheiro antes. Tá fora. Quanto menor a duration, menos oscila o título, porque menos risco eu tenho. E não maior a sensibilidade. Tá fora. A duration de Macaulay mede a rentabilidade final de um título. Não, não é rentabilidade. Rentabilidade é a taxa de retorno. Então, a duration mede o prazo de um título. Tá fora. Sobra a A de amor. Vou até fazer um coração aqui para vocês. Né? Macaulay. A duration de Macaulay representa o prazo médio que o investidor recupera no valor investido. É o payback. Payback, né? Payback é quando que eu recebo o valor que eu investi. Tá? Considerando os fluxos de pagamentos que eu vou descontar. Tá bom? A de amor para você. 4. O estagiário está questionando sobre quais títulos públicos federais seriam mais adequados para um gestor que deseja investir no longo prazo com proteção contra os efeitos da inflação. Diante disso, qual você deveria recomendar? Bom, proteção contra a inflação. A inflação hoje é medida pelo IPCA, que é o Índice da Inflação do Brasil. Ok? Legal. Então, se eu quero proteção contra a inflação, eu preciso pensar o seguinte. Caramba, se a inflação for 80%, se eu tiver numa LTN ou numa NTNF, que são dois títulos pré-fixados, né? LTN pré-fixado. Tesão vem antes, lembra da aula? NTNF, F de fixa, pré-fixado. Pagam, por exemplo, vou inventar valores aqui, 14% ao ano, pré-fixado. Estou protegido da inflação? Não, a inflação foi 80%. Claro que estou exagerando, né? Não me protegeu. Me ferrei. Então, os pré-fixados não adiantam para controlar a inflação. E esse aqui, NTND, que é um título antigo, tá? D de dólar. Me paga toda a variação do dólar. Protege contra a inflação? Não se emite mais. Protege contra a inflação? Também não. Não está atrelado à inflação. Qual que protege? A letra D, NTNB. Por quê? Tá? Agora você já sabe a resposta. Você está aqui de novo. Eu explico tudo. Por quê? Porque a NTNB paga, por exemplo, 7%. Estou inventando 7%. Essa parte é quer dizer, é fixa, né? Mas varia conforme a hora que você for emitir. Mas uma vez que você comprou, é para você pro resto da vida aquela remuneração. Mas toda a variação do IPCA, que é a inflação. Então, por exemplo, naquele cenário que a inflação foi 80%, você ganha 7% mais 80%. Você está pré-fixando, então, essa parte de 7%. Isso aqui é sempre ganho real. O que é ganho real? Ganho real é acima da inflação. Então, ao comprar uma NTNB, você está garantindo que você vai ganhar sempre 7%, nesse caso aqui, tá? Varia conforme a emissão, tá? Mas sempre isso aqui acima da inflação. Você não se preocupa com a inflação, porque toda a inflação ele vai te pagar sempre. Então, a inflação pode dar 1000%. Você vai ganhar 7% mais 1000%. De novo, 7% é um exemplo, tá? Pode ser mais ou menos aqui. Mas você vai ter sempre o ganho superior à inflação. O estagiário está aprendendo sobre fundos de investimentos em criptoativos e encontrou algumas afirmações a respeito desse produto.
analisa as seguintes afirmações, tá? Fundos que investem em criptoativos só podem ser destinados a investidores qualificados. Perfeito, tem essa regulamentação só para investidor qualificado, para tentar entender um pouco mais esse mercado. Nesse momento é um mercado novo ainda, então é destinado principalmente para investidores qualificados. 2. Esses fundos devem aplicar exclusivamente em criptoativos, adquiridos diretamente em corretoras não reguladas. Não! A CVM justamente regulamentou isso para que sejam comprados em mercados regulamentados e não sem regulamentação, não faz sentido. A CVM exige que investimento em cripto sejam feitos por meio de instrumentos regulados por ela, né, como ETFs, que é fundo de índice, e derivativos negociados em ambientes autorizados, logicamente, tá bom? Então é um mercado novo que a gente está conhecendo ainda, só para investidor qualificado nesse momento, por meio de fundos, né? E também por instrumentos regulados, como ETF e derivativos. B de Brasil para você. 6, bora lá. O estagiário está acompanhando uma situação, simulando, perdão, de financiamento imobiliário. E ele quer saber o cálculo da primeira parcela. Deixa eu pegar aqui uns destaca-textos, né, que fica melhor. O cálculo da primeira parcela no saque. O cliente contratou um financiamento de 540 mil, com prazo de 240 meses e taxa de 1% ao mês. Tá bom? Qual é a primeira parcela, portanto? Lembra, né? Vamos primeiro, antes de sair calculando, vamos entender o conceito. Eu sempre digo, eu gosto de explicar o conceito para você. Como que é uma parcela? Tá? Uma parcela de um financiamento qualquer, inclusive esse aqui. Uma parcela é amortização mais juros. A amortização é o que amortiza, é o que reduz o saldo devedor. É a parte boa da parcela, né? Isso aqui reduz a minha dívida. E os juros é a remuneração de quem me emprestou o dinheiro. Para mim, para quem está pagando, é ruim. Para quem emprestou, é a parte boa. Então essa parcela, ela é a soma de amortização mais juros. Para o saque, eu tenho que calcular primeiro a amortização. Olha o nome. Sistema de amortização constante. Ela tem sempre o mesmo valor de amortização. Como é que eu faço isso? É só pegar o valor da dívida total, 540 mil, e dividir por 240 meses. Vai dar um valor que é sempre igual, porque ela é constante, e cada mês esse valor amortiza. Lembra? A amortização é o que reduz minha dívida. Todo mês esse valor amortiza minha dívida. Depois de 240 meses, eu amortizei toda a dívida. Simples assim. E aí, eu tenho a outra parte, ok? Que é entender quanto de juros eu vou pagar. E juros é basicamente o seguinte. É 1% sobre o saldo devedor. Porque ele incide sobre quanto eu devo ainda. Quanto que eu devo? Não paguei alguma parcela? Não, porque eu quero a parcela 1. Então, meu saldo devedor é o valor total. 540 mil, porque eu não paguei nada ainda. Não teve pagamento, não teve amortização. Então, bem simples. Vamos pegar a nossa HP. Como eu não tive nenhum pagamento, não tem amortização, então meu saldo devedor é o saldo total do financiamento, né? Então, vamos lá. 540 mil, Enter, 240 divide. Essa é a amortização. Cada vez que eu pago a parcela, 250 vai amortizando, vai dando um soco na dívida. Ao final de 240 socos, eu bato a dívida. Então, beleza. Essa é a amortização. Vou lá, STO 2. Guardei no 2. Por quê? Eu tenho que calcular os juros. 540 mil, Enter, 1%, 5.400, recall 2, mais 7.650. Que é minha letra D. Então, 5.400 é o meu juros, chegando na PMT total. Isso aqui abate a dívida, isso aqui é dinheiro jogado fora. Né? Mas é remuneração de quem prestou a grana. Tá bom? 7. O estagiário está revisando algumas características das cotas de fundo de investimento e encontrou as seguintes afirmações. Tá? Vamos lá. 1. A cota de fundo aberto não pode ser objeto de cessão, exceto por decisão judicial ou execução de garantia. O que é objeto de cessão? Cessão é ceder, né?
Então, por exemplo, o que é um fundo aberto? O fundo aberto é aquele que tem liquidez, né? Aquele que você pode sair a qualquer momento. Então, um fundo aberto, se eu quero transformar em dinheiro, vamos supor que eu tenho um fundo aberto no Banco BTG, no Banco Santander, seja onde for, e eu quero transformar esse dinheiro, eu volto nesse banco e peço resgate. O banco me dá o resgate, porque ele é um fundo aberto, eu pego meu dinheiro e vou embora. Eu não posso ceder ele, ou seja, não posso pegar eu e vender minha cota para Maria, para o José, para o Luiz e pegar dinheiro com eles. Eu tenho que voltar lá e pedir o resgate. Porque ele é um fundo aberto, ele tem liquidez. A exceção é o seguinte, por decisão judicial, olha, ordeno que essa cota saia do Lucas e vá para Maria, saia do Lucas e vá para fulano, ciclano, justiça mandando fazer, ou por execução de garantia. Coloquei meu fundo como garantia de um financiamento, não paguei, a justiça vai mandar ceder lá para quem eu devo esse dinheiro. Mas eu não posso ceder isso de forma arbitrária, tá? 2. As cotas de fundo fechado podem ser objeto de cessão. Perfeito, essas podem ser. Porque, de novo, como é fundo fechado, eu não consigo voltar lá e pedir resgate. Então eu troco aqui no mercado secundário com a Maria, com o João, essa é a ideia, tá? E as cotas de fundo fechado podem ser negociadas em mercado organizado, né? Perfeito. Então as três estão corretas, tá? Cotas então, de fundo aberto não podem ser cedidas, a não ser por decisão judicial, execução de garantia, que também seria, via de regra, por justiça, né? De fundo fechado pode. E eu negocio onde? No mercado organizado, tá? No mercado secundário, tá? 8. O estagiário está estudando o índice de Basileia e anotou algumas observações para revisar o tema. Ao apresentar as suas anotações, ele foi questionado sobre a veracidade das informações. Bom, o índice Basileia, deixa eu pegar aqui uma folha em branco, né? Esse índice de Basileia, bom, um banco, ele tem dinheiro para operar. Essa aqui é o balanço de um banco, tá? Um percentual X do balanço é capital próprio e o outro percentual capital de terceiros, ou seja, que eu tenho que devolver para alguém que me emprestou esse dinheiro. Um investidor que foi lá, comprou um CDB, e aí eu pego esse dinheiro do CDB, empresto para alguém, eu tenho que devolver para ele. E o capital próprio é meu. A questão é o seguinte, quanto mais capital próprio eu tenho, essa parte de capital de terceiros aqui, então, essa parte de capital de terceiros, ela é uma dívida. Dívida. Eu tenho que pagar alguém. E se eu não pagar alguém, se eu quebrar, eu quebrei esse cara também. Então, quanto maior capital de terceiros eu tiver, mais risco o banco tem, né? Porque, logicamente, eu devo mais. Né? Eu tenho mais dívida, ok? E o índice de Basileia, por exemplo, um Basileia de 15%. Significa que eu tenho capital próprio de 15%. Então, quanto mais alto o índice de Basileia, então vai lá. Índice de Basileia. Um tem 15% e outro tem 40%. Esse cara aqui tem mais capital próprio, ou seja, deve menos. Que eu tenho mais dinheiro meu na operação. Essa é a ideia. Ok? Então vamos lá. O índice de Basileia é uma ferramenta, um índice, né, que avalia a capacidade de um banco em absorver perdas e continuar operando. Claro, porque ele tem mais dinheiro dele, musculatura para aguentar. Perfeito. Quanto maior o índice de Basileia, maior o risco de crédito que o banco representa? Não, é o contrário. Quanto maior o índice de Basileia, mais dinheiro meu eu tenho na operação. Mais forte eu sou. O índice de Basileia considera o capital do banco, meu próprio, em relação aos seus ativos, ponderados pelo risco, ou seja, em relação ao que eu tenho na rua lá, ponderado pelo risco, tá? Então, B, 1 e 3 estão corretas. Letra B de Brasil do índice de Basileia. Caiu na semana passada.